Quem acreditaria se eu dissesse que os imperadores Napoleão da França, Maximiliano do México e mais o líder rebelde também mexicano, Benedito Juárez, se juntaram e estiveram em São José do Norte, aqui no litoral sul do nosso estado? Pois isso aconteceu. Foi notícia nos jornais no final do século XIX que diziam que espíritos estavam por lá apedrejando a casa de um morador. Curioso, não? Pois essa história extraordinária tem também outros mistérios. Você não pode perder. Na Rota dos Imperadores, com direção de Eduardo Van Macher. É depois do intervalo. Até já. Norte que fica no sul, um farol entre a lagoa e o mar. São José do Norte já era caminho dos viajantes do continente quando o Rio Grande do Sul nem tinha esse nome. As calçadas de pedra da cidade e seus edifícios antigos dão notícia de um passado agitado e cheio de histórias e personagens marcantes, como Dom Pedro I e Dom Pedro II, que em diferentes épocas se hospedaram no imponente solar dos imperadores. Poucas cidades do Brasil podem se orgulhar de ter recebido a visita de 2 imperadores. Mas há quem diga que a brisa de São José do Norte soprou sobre os ombros de outros visitantes tão nobres e ilustres quanto os membros da nossa família imperial. Imperadores de reinos longínquos que passaram por aqui sem serem vistos por ninguém, mas fazendo tanto barulho que alguns dizem que até hoje é possível ouvi-los nas silenciosas noites da cidade. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei. Dando curso ao programa iniciado por Jesus, o de reunir-se com os discípulos para celebrar a comunhão com Deus, estamos aqui reunidos para reviver, através da prece e da ação, o culto da fraternidade e para louvar e render graças ao Senhor por todas as suas concessões e para louvar e render graças ao Senhor por todas as suas concessões e para pedir bênçãos para quem está em dificuldade, Na primeira matéria encontrada, no jornal Eco do Sul, de 4 de fevereiro de 1886, há o relato nu e cru do apedrejamento da casa da família Peixoto. A casa era apedrejada, não se sabia por quem. Um grande número de pessoas se acercaram da casa, inclusive em dia claro. Ninguém vê a mão invisível que arremessa as pedras. Chega! Chega! Deixem a nossa família em paz. Por favor!
Olha, naquela época era justamente o desconhecimento, né? Algo novo surgindo. Afinal, aparecia uma pessoa que estava tendo visões, que ouvia ou recebia pedras na sua casa. Então tudo isso era muito novo e era muito comum as pessoas serem taxadas de loucos, né? Que estavam tendo algum problema. Porque não tinha toda agora essa divulgação e essa explicação que o Espiritismo dá, né? Quando a polícia é chamada, nada pode fazer, porque o assunto não era deste plano. Então, é convocada uma sessão mediúnica. Eu voltei lá na delegacia, mas não adiantou de nada. A polícia parece que está pouco ligando para as nossas vidraças. Nós precisamos descobrir quem está fazendo isso, por conta própria. Geralmente, neste período, a religião católica era a religião predominante e novas formas religiosas, novas religiões traziam um pouco de certa desconfiança da população, principalmente numa região retirada como São José do Norte. Então isso era muito novo. Porque as pessoas não entendiam tudo isso se manifestando, porque até então não se tinha notícia, não tinha despertado ainda para essa outra parte do ser humano. Eu acredito que em 1886, as sessões mediúnicas se realizavam sobre um clima de mistério e até de esconderijo, para evitar ataques às pessoas, dado o preconceito que havia. Se existe alguém que pode ajudar a nós e aos nossos irmãos aqui reunidos a encontrar os responsáveis por esses ataques injustificados a esta casa, a esta família de bem, apresente-se a essa mesa, por favor, e será bem-vindo. Eu acho que eu posso ajudar. E quem é você, meu irmão? Se vem em nome do bem e da verdade, por favor, apresente-se a essa mesa. Meu nome é Lenoir, Monsieur Lenoir. Logo que recebi o glorioso encargo de desvendar o mistério, destaquei para São José do Norte uma legião de espíritos policiais, mas foi lá na Europa que eu encontrei o meu suspeito. Em uma de minhas viagens ao continente, surpreendi Napoleão III metendo em sua mala de viagem alguns objetos que não consegui distinguir muito bem. Os soldados que eu havia enviado para São José do Norte confirmaram que ele tinha dado com os costados por aqui, onde veio encontrar o espírito de Maximiliano I. Não faz sentido, Monsieur Lenoir. Com todo respeito, por que esses espíritos imperiais escolheriam logo São José do Norte para atormentar? E por que logo a minha casa? Deve haver alguma explicação para os ataques desses espíritos sem luz. Elementar, meu caro Otávio. Encontra-se aqui em São José do Norte, mais precisamente nesta casa, um dos arqui-inimigos de Napoleão III e Maximiliano I. Trata-se do espírito de Benito Juárez, que emigrou para estas terras por apreciar as plantações de cebolas. Napoleão ficou sabendo que aqui se achava o algoz de seu parente, Maximiliano, e que este também estava aqui atirando pedras no homem que o levou à morte. Sabe-se, então, o que motivou o apedrejamento da casa de um espírita, de um espírito reencarnado de uma outra pessoa. No caso em questão, o ex-presidente Benito Juárez do México. O articulista Carafe desdenha das informações e afirma que quem escreveu aquilo nada entende sobre espiritismo. Porque o espiritismo tem um tríplice aspecto. Ele é ciência, ele é filosofia e ele é religião. Então, nessa primeira parte, foi muito voltado à parte científica, explicando todos esses fenômenos que fogem ao nosso entendimento. As materializações no espiritismo são bastante bem explicáveis e são singelas. Elas ocorrem hoje como sempre ocorreram.
Creio que, nesse caso em questão, o que temos aí é um espírito, são dois espíritos traquinas, sombeteiros, espíritos perturbados. Foi necessário todo esse despertar. Foi preciso ter batidas, ter movimentos, para o ser humano despertar e querer saber de onde vinham, por que estavam acontecendo. Um homem alto, velho, de uns 80 e tantos anos, já 90, e ele dizia que ele era espírita. Então o papai achava muita graça, porque ninguém acreditava aqui no norte em espiritismo. Era só ele é que era o chefe do espiritismo. Por termos aqui uma comunidade tradicional da religião católica, e sempre o novo traz esse receio. Tu quebrar uma tradição, principalmente naquela época, na segunda metade do século XIX, era muito complicado. Não, atualmente o espiritismo não sofre nenhuma perseguição e todas as religiões aqui na cidade convivem tranquilamente. O respeito que prega o espiritismo, tanto quanto as outras religiões, é bem vivenciado. Todo mundo tem o seu espaço, todo mundo tem essa liberdade, né, que é garantida a todo ser humano de manifestar a sua fé. As pessoas sempre rejeitam o que não conhecem. Inventam histórias, fantasiam, contam mentiras. Otávio Peixoto morreu, levando consigo a história que muitos negaram como verdadeira. Se foi uma briga entre espíritos ou simplesmente um ato de vandalismo, nunca saberemos. Mas há quem acredite, até hoje, que fantasmas do passado ainda estejam vagando pelas ruas de São José do Norte.